Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenz do Treinador OAB e nós estamos na nossa contagem regressiva para o exame de ordem e faltam 26 dias para a nossa prova. 26 dias faltam para a nossa prova. E aí vocês podem estar se perguntando por que eu tô gravando deitada, não é mesmo? Bom, gente, não sei se todos sabem, mas quem foi meu aluno presencial ou de graduação sabe que eu tenho um probleminha nas costas, né? Sou operada nas minhas costas faz 11 anos, vai fazer 11 anos agora, mês que vem. E de vez em quando ela encrenca. E eu não desisti de gravar para vocês por causa disso. Tô de repouso, tem que ficar quietinho para ver se as costas desinflamam e estamos aqui na nossa contagem regressiva, 26 dias para a OAB e tenho coisas importantes para falar para vocês. Bom, nesse nosso dia 26, a gente precisa ter em mente uma frase que falam muito pra gente e ela é altamente destrutiva. E eu vim refletir com vocês e falar com vocês sobre isso agora. Tem uma frase que fala assim: você tem que ter força de vontade, né? Essa combinação, força de vontade. E essa palavra, né? Essa combinação força de vontade é dita, repetida muitas e muitas vezes e talvez você tenha ouvido agora na sua época de exame de ordem. Força de vontade, tenha força de vontade, você precisa ter força de vontade, etc, etc. E quando eu falo de força de vontade, é algo complexo porque vontade é uma coisa muito volúvel. Eu tenho vontade de uma coisa hoje, amanhã não tenho a mesma vontade. Eu tenho vontade de estudar um dia, no outro dia já estou desanimado, não tenho vontade. Então depende muito onde você coloca a sua força. E aí eu te pergunto, né? O que você tem vontade? Do que você tem vontade? Porque se eu falar de força de vontade, de repente você vai falar assim, eu tenho vontade de fazer nada. Eu tenho vontade de ficar no quarto escuro. Eu tenho vontade de surfar. Sei lá, eu tenho vontade de outras coisas que não estão relacionadas com o nosso exame de ordem, né? Então, é necessário refletir essa força, aonde a gente bota a nossa força. Porque a gente já entendeu que eu não posso esperar ter vontade para fazer as coisas que eu preciso fazer. E uma delas é o estudo. Eu não posso esperar eu ter vontade. Porque e se eu acordo sem vontade? A minha força de vontade vai para onde? Entende o que eu tô falando? Então, muito cuidado, né, com esses conselhos, frases que a gente repete, força de vontade, é muito relativo. Na verdade, eu preciso direcionar a minha força para o estudo para que eu passe na OAB. Esse é o meu objetivo. Preciso saber o meu objetivo. Esse é o teu objetivo, passar no exame de ordem? Qual é o teu objetivo de vida, afinal? Por que eu tô falando sobre isso? Porque tem gente, que eu pergunto qual é o objetivo e a pessoa não sabe qual é o objetivo. Qual é o teu objetivo? É passar no exame de ordem? Ou você tá indo, assim, meio que porque todo mundo tá indo, todo mundo faz, e aí você vai fazer também? Então, cuidado, porque você precisa direcionar essa força, né? Você não pode ser uma metralhadora, porque vocês, em grande maioria, têm uma super energia. Mas não pode ser uma metralhadora sem foco, uma metralhadora sem guia. Essa metralhadora, essa energia tem que ser direcionada. Então, ao invés de falar força de vontade, nós vamos falar do quê? Força de compromisso. Gente, aquele compromisso que a gente faz com a gente mesmo. Aquele compromisso de me dedicar e passar na OAB. No nosso caso, né, que nós estamos falando de exame de ordem. É a frase, né, que eu sempre repito, que diz, nada supera a disciplina. Nada supera a disciplina. E hoje de manhã, aconteceu uma coisa muito legal no treinamento, por isso que eu não tô com vergonha de estar gravando aqui com vocês deitada, porque aconteceu o seguinte, alguns alunos não conseguiam acessar o cronograma, né? E eu só me dei conta de manhã disso, né? Por conta dessa crise de coluna. E aí, qual foi a lição?
Se eu só for ou me posicionar, né, ou agir como uma criança birrenta, eu vou sempre ser aquele que fica esperando, né? Ai, me manda o cronograma, ai, o cronograma não abriu, ai, então meu dia tá perdido, e vou começar cheio de mimimi. Mas a gente tá aqui nessa, especialmente nessa nossa contagem regressiva, batendo muito na tecla de solucionar, de ver a vida com solução e não com problema. Porque se acontece um problema e eu já começo a ficar de mimimi e achar mais problema e mais dificuldade, como é que eu vou avançar nesse meu objetivo? Eu já vou dar como perdido o dia. Ah, o cronograma não abriu e não vou estudar. Isso é o tipo de atitude de criança. Se você é adulto, tem um curso, tem um livrão de resumo e não abriu o cronograma, você vai pegar um outro ponto do cronograma enquanto não for resolvido essa questão. E quando chegar aquele ponto do cronograma, você já fez. Simples assim. Então, hoje de manhã, a gente do grupo teve um grande ensinamento, foi muito legal. Porque eu falei, olhem, né, para quem não conseguiu abrir, porque acontece questões técnicas, enfim, olhem o lado da solução. Pô, tu tasca o livro aí, bunda na cadeira, tem você, que é o ponto principal do estudo, né? E você vai esperar um cronograma ou você vai avançar? Porque alguns pontos você já viu nas outras semanas. Avança. Autonomia. Postura de adulto. Vamos resolver. Quem imagina se eu me coloco numa postura de criança quando alguma coisa dá errado e eu já fico birrento, já cruzo os braços, já acho que nada vai dar certo. Bem numa segunda-feira. Pô, daí a minha semana inteira tá perdida. Entende, gente, o que eu tô falando? Então, qual é o recado hoje desse nosso dia 26? O tempo tá passando e a gente precisa aproveitar o máximo desse tempo. Então, aproveite o seu tempo, que é muito precioso. O que eu posso te dizer, nesses 15 anos de treinamento, é que as pessoas, é incrível isso, mais atarefadas, né, que têm mais responsabilidade, costumam render mais do que as pessoas que têm muito tempo. Então, no meu caso, né, eu sou do grupo dos atarefados. No meu caso, assim, é claro e cristalino que eu sempre desejo, né, que se você tá me ouvindo e é um super atarefado, você fala, putz, como eu queria que o dia tivesse mais horas, né? Como eu queria esticar essas horas para fazer mais coisas. Mas saiba que você, que tem muitos pratinhos rodando nesse jogo da vida, você normalmente aproveita mais o tempo do que quem tem muito tempo. Isso não é uma crítica, tá, gente? Eu sou super a favor, né? Eu tava até conversando com a minha mãe sobre isso essa semana. Eu acho que cada um tem sua vida e não tem que ter vergonha da sua vida. Cada um tem sua vida. Tem gente que tem indicação, tem um queizinho, às vezes tem alguém que ajuda você a crescer. Muito legal. Aliás, maravilhoso. Eu até falo para meus alunos que não tem que ter vergonha, tem que aproveitar. E tem as pessoas que têm uma outra condição de vida, que está trabalhando junto, está estudando, tem casa, tem filhos, enfim. Ou cuida dos pais, dos avós. E aí? E aí saibam que quando a gente está muito atarefado, a gente valoriza mais aquele horário. Então, e quando a gente tem muito tempo, a gente vai deixando o tempo escorrer pelas nossas mãos. A gente normalmente deixa o tempo escorrer, aí é de manhã, depois de manhã já é meio-dia, depois de meio-dia já é à tarde, depois já é à noite, depois já é hora de dormir, e aí a gente não fez nada. Então, muito cuidado. Se você tem muito tempo, aproveite. E mesmo que você, de repente, não precise do esforço de um trabalho, não importa, você tem que dividir o seu tempo, porque você tem o teu tempo de estudo, você tem o teu tempo para cuidar de você tem o teu tempo para fazer o exercício físico. Enfim, você tem que olhar o seu tempo para não ficar estagnado. A palavra não é procrastinação, é estagnação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí a gente vai de encontro de novo à nossa frase inicial dessa live, que é: força de vontade não é a melhor palavra a se usar com ninguém, mas força de compromisso. Eu estava até conversando com uma amiga essa semana
E eu acho muito louco, né? Porque a gente, quando a gente tá magoado com alguma coisa, quando a gente tá triste, a gente faz promessas pra gente mesmo. Quando a gente se decepciona, a gente faz promessas pra gente mesmo, né? Não, eu não vou tratar mais aquela pessoa daquele jeito, não, eu vou cortar, ou não, eu vou modificar alguma coisa. E vocês já repararam que a gente muda de ideia muito rápido? O tempo passa e a pessoa muda de ideia. E de repente começa com aquele mesmo comportamento, tal. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é uma frase que eu coloquei hoje no Insta, do professora Gisele Lenzi, que é sobre mim. Mas no fim, eu fiz uma enquete e muita gente respondeu sobre lealdade. Lealdade é algo muito importante na nossa vida. A gente tem a lealdade, eu tenho aqui do amarelinho que tá aqui do meu lado, eu tenho a lealdade de muitos amigos que eu tenho, graças a Deus, amigos do peito, eu tenho a lealdade da minha família, eu tenho lealdade, né? Lealdade eu acho que se resume em estar junto. E aí eu perguntei, né, na minha enquete se... a frase era mais ou menos assim: quem é leal a mim, eu também sou leal, mas quem não é, eu me afasto. É mais ou menos assim a frase. E aí, refletindo sobre a vida, eu percebi que eu já tive amizades que mentiram pra mim a minha vida inteira. Só que o meu ego não deixava eu ficar longe delas, porque eu queria ter aquela sensação de conforto, ter as risadas, o bem-estar, etc e tal. Eu fiquei refletindo nessa frase hoje, e aí eu vou passar para você mesmo. Porque você precisa ser leal com você. Você precisa ser leal com os objetivos que você anotou lá no ano novo e anotou agora na época do exame de ordem. Porque você tem que ser seu amigo. Então, essa frase que eu coloquei tá relacionado, tem muito a ver com isso, sabe? Porque se eu não sou leal a mim mesmo, quem vai ser leal a mim? O meu cérebro dá risada de mim, das promessas que eu faço. Porque vocês têm que entender que o nosso cérebro, ele quer tudo o quê? Facilitado. Ele quer o quê? Economizar energia. Ele quer o mais fácil sim, e ele faz birra como se fosse uma criança. Então, ao invés dele focar no estudo, que é prioridade, ele foca na briga entre os vizinhos. Ao invés dele focar no estudo, que é prioridade, ele foca no fulaninho que faz intriga. Ao invés dele focar no estudo, que é prioridade, ele foca na fofoca da prima. Ou foca em alguém que falou mal dele. Enfim, olha que merda. E aí a gente vai se desviando da lealdade com a gente mesmo. Então veja, por que a gente conversou esses dias sobre essa questão? Imagina você num pasto e tem 2 coelhos e você precisa pegar. Se você sair atrás desse pasto para pegar os 2 coelhos de uma vez só, você não vai conseguir, vai ser difícil. Você precisa focar em um coelho para depois focar no outro. Então eu vejo muitos de vocês, todos nós, tô falando de nós aqui, sonhando demais. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o outro. Pô, mas não tá focando em nada. E a gente aqui na OAB tem que focar no estudo da OAB. Agora não, tu foca no estudo da OAB, aí já tem pós-graduação, aí faz mais curso de não sei o quê, faz mais, concurso público, tudo ao mesmo tempo. Que coelho que você vai pegar desse jeito, gente? Por isso que a gente teve aquela conversa sobre primeira e segunda fase, porque essa semana vai ser o prazo do boleto para ser pago da próxima primeira fase, né? E nós tratamos sobre a questão do encavalamento. Então, se você tem curiosidade, olha lá no YouTube que tem um vídeo sobre encavalamento. A princípio, eu sou totalmente contra encavalamento. Mas, na situação de agora, eu até relevo, sabe? Pela situação que nós estamos vivendo mundial. Por não perder oportunidade, desde que você encavale com sabedoria. Agora, muitos alunos que vieram até mim me perguntar sobre encavalamento, que eu conversei essa semana, não estão fazendo o estudo equilibrado entre primeira e segunda fase. Ó a merda. Então, quer dizer, você tá no meio de um pasto, tem que pegar 2 coelhos, mas você sai correndo atrás dos 2 ao mesmo tempo, aí você não pega nenhum. Então, vamos manter o foco, gente. Bom, eu não vou me estender muito nessa live, mas o que a gente veio falar? A gente veio falar hoje de força de vontade.
E força de vontade não é a palavra mais adequada para falar para você mesmo, nem para falar para alguém, né? Nem para justificar qualquer coisa que não dá certo, inclusive o exame de ordem. Força de vontade não, porque a nossa vontade, ó, ela é variável. Eu quero uma coisa hoje, amanhã não quero. Eu acordo com um espírito hoje, amanhã acordo com outro. Então força de vontade não dá, porque e se eu acordar com vontade de dormir? Aí é força de vontade? Vai dormir? E se eu acordar de repente num dia com vontade de, sei lá, pegar uma piscina? Força de vontade, aí fica na piscina o dia inteiro? Não, então a gente vai pensar em força de compromisso. Força de compromisso com o que a gente tem que fazer, que é o nosso estudo. Lembrando que nada supera a disciplina. Então eu não preciso esperar minha vontade para fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Precisa ficar na mente. Ó, pode ser que você esteja aí contrariado me ouvindo, sabe? Balançando a cabeça, eu sei como é. Totalmente a linguagem corporal de quem não concorda. Balança a cabeça, passa a mão no cabelo, coça a orelha, dá uma balançada no pescoço. Eu sei exatamente. Por quê? Porque você tem muitas justificativas pelo que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é real. E te incomoda porque talvez seja uma verdade. E talvez você esteja nessa vontade que é uma atitude de criança, né? Quando a gente é adulto, a gente tem que dominar a vontade. A gente come o que precisa comer para ficar bem. A gente toma remédio que precisa tomar para ficar bem. A gente não fica escolhendo. Ah, não vou tomar não sei o que porque é ruim. Ah, não vou tomar meu própolis porque é ruim, né? Não vou, no meu caso, né, tenho que tomar whey protein, que eu detesto. Ah, não vou tomar whey protein porque eu não gosto de leite, tem gosto de leite. Eu tomo, tem que tomar, toma. Adulto é assim, tem que comer alface, come. Tem que tomar injeção, toma. Tem que ir no médico, vai. Não pode esperar à vontade, gente. Pra gente finalizar, eu vou até refletir sobre mim, tá? Eu tenho essa questão minha das costas que é um problema, né, na minha vida. Eu nunca me conformei com isso, porque sempre fui super ativa e fazia esportes radicais, tal. E depois que eu quebrei minhas costas, minha vida mudou bastante. E eu vou contar essa história pra vocês, porque pode ser que, de repente, eu inspire em alguém. E hoje eu tava com uma questão muito séria sobre procurar um médico, né? Eu já tô pensando nisso faz algumas semanas. Porque eu tô achando que tem alguma coisa nas minhas costas mesmo que eu não tô conseguindo resolver com as questões normais. E aí eu falei com a minha terapeuta sobre isso, né? Porque a gente é adulto e sabe que tem que ir no médico. Mas por que eu não vou? E eu comecei a pensar por que eu não vou, né? Por que eu tô protelando uma coisa que eu preciso fazer? E eu vi a raiz, eu fui lembrando, né, a raiz de tudo. A raiz de tudo é o medo. É o medo de um diagnóstico ruim, é o medo de ter que, de repente, fazer uma intervenção, é o medo de depender das pessoas, enfim, é medo puro. E aí eu comecei a me lembrar como é que foi quando eu tive problema nas costas e operei. Então eu vou contar pra vocês. Quando eu tive problema nas costas e operei, eu tava inconformada, né? Porque como que eu era atleta e tive isso, né? Como é que pode? E, bom, enfim, fui pra faca, tive que ir, meu médico deixou fazer tudo que eu quis, eu fiz acupuntura, virei bananeira, tudo que tinha eu fiz, porque eu não queria fazer essa cirurgia. E fiz. E a minha recuperação foi muito difícil. Foi tão difícil, foi na época do meu mestrado, que eu lembro que eu sentava na cadeira da PUC, da biblioteca, e eu tomava tanto remédio pra dor, era pra dor, que eu às vezes brisava, vendo as árvores, assim, o vento batendo nas árvores, gente. Era uma loucura. E a dor, e aquela cadeira gelada e dura. E eu com dor. E a minha reabilitação foi muito, muito demorada. Só que, nesse interim, eu estava prestes a realizar o sonho da minha vida, que era assumir uma cadeira numa faculdade. Era o sonho da minha vida. Eu tinha lutado muito por aquilo, e eu precisava que desse certo. Então, gente, eu comecei a me lembrar hoje que eu ia para as aulas presenciais e chegava num momento da aula que eu estava em pé, que as minhas pernas tremiam, porque eu não tinha força, sabe? E eu chegava em casa com as pernas tremendo. E aí eu botava minhas pernas para cima, fazia um escaldapé, botava água nas costas, enfim.
E todos os dias eu tinha reabilitação. Eu fiquei de reabilitação mais ou menos mais de um ano, pra vocês terem uma ideia como foi longo. E foi um caos em tudo. Eu fui abandonada por muita gente. Você fica doente, as pessoas acham que isso é inútil, enfim. Só que eu tava firme no meu sonho. E quem me reabilitou, além, claro, do meu professor de deep running, né? Que eu fiz deep running pra me reabilitar, que era um cara que tratava de Ironman e tal. Fabiano Bispo, ele chama. Se vocês tiverem problema na coluna, falem com o Fabiano Bispo que vocês vão achar. Ele dá essa deep running, chama, é uma corrida na água lá em São Paulo. E teve também a minha vontade de assumir aquele cargo que eu sonhei há muitos anos. Aliás, eu sonhei desde criança que eu queria aquilo pra mim, né? E eu ia, gente. E eu ia com dor, e eu ficava em pé, e eu chegava em casa com a perna tremendo todo, assim, por um bom tempo. Então, quem me viu já dando aula em graduação sabe que eu dou aula de tênis. Sabe que eu ando com um carrinho daqueles, sabe aqueles carrinhos de representante de remédio? Meus alunos me zoam, sem vergonha nenhuma. Por quê? Porque apesar da dificuldade, é o meu sonho, eu gosto do que eu faço. Então, quem já teve aula comigo presencial sabe que gravações também, agora da pós, eu tô de tênis e me movimentando. Ou eu apoio em algum lugar. Então, sempre tem uma mesa para me apoiar. Eu aviso os alunos, gente, eu tenho um problema nas costas e tal. Daqui a pouco eu vou começar a me encostar em algum lugar, mas a gente vai prosseguir a aula e vamos em frente. Por que eu tô contando essa história? Pra você ficar com dó de mim? Não. Eu tô contando essa história para te falar que o teu desejo de passar na OAB tem que ser tão grande como o meu desejo era de assumir aquela cadeira numa graduação. Era aquele o meu desejo, né? Eu já era professora, eu já dava aula em cursinho, mas eu queria uma cadeira numa graduação. E aí, parecia que desligava alguma coisa da minha cabeça enquanto eu estava dando aula de pé. E nesse interim, eu tive que também mudar, né? Mudar a forma de dar aula. Não é à toa que eu tô desde 2000, talvez 2000 acho que eu comecei a lecionar mais ou menos 2005, 2007, mas eu já fui transformando para online. Por quê? Porque tinha a ver com as minhas costas também. Porque eu falei, cara, não posso ficar em pé 200 anos, não vou aguentar dar aula de manhã e à noite todo dia, né? Eu já fiz isso, tá, gente? Mas eu chegava em casa, parecia uma velhinha, assim, arcada. Então eu tive que me reinventar, falar, quais outras oportunidades? Online. Online é uma oportunidade. Legal, vamos fazer online. Eu tô contando essa história pra vocês, não pra vocês ficarem com dó de mim. Não. Eu tô te falando que a gente pode ter uma visão de solução. E que se a gente tá com muita vontade de alguma coisa, a gente tá com fome daquela coisa, né? Tem uma frase que diz assim, você tem que estar com fome, você vai destemido no teu objetivo. Você não fica papeando com 2 coelhos numa grama. Você vai num coelho, depois vai no outro. Então, eu quero te dizer que a nossa mente ajuda muito. E como a gente olha a vida ajuda muito a gente progredir. Certo? Eu mesma tô com medo, né? Vou resolver esse problema. Mas hoje eu comecei a lembrar das coisas que eu passei, né? Das pessoas que ficaram para trás. Enfim, naquele momento, como foi difícil. Mas que eu superei. Fiz meu mestrado, defendi minha dissertação. Depois já entrei no doutorado direto. Enfim, e a minha vida foi seguindo. Mesmo com essa não vou falar deficiência, não sei se esse é o termo melhor, mas com essa questão das costas, que às vezes ela vai dar uma engripada. E daí? Todo mundo tem problema, gente. Eu tenho esse, talvez você tenha uma pressão alta, alguém tem uma pressão baixa. Os mais novos não tem nada, mas quando entrar nos 30 anos, se prepara que vai começar a vir as cacetadas. Que é a hora da gente se cuidar, né? E aí a gente vai vendo como o nosso corpo é importante e vai se cuidando cada vez mais. Então, minha gente, hoje a gente falou sobre força de vontade. E a gente vai acabar a live aqui falando sobre força de compromisso. O meu compromisso comigo mesma. Eu sou leal a mim mesmo ou eu tô me enganando a minha vida inteira? Como a minha frase lá do professor Gisele Lenzi. Será que você tá se enganando a vida inteira? Você precisa ser seu melhor amigo. Você precisa ser o amigo seu, né? Que fala e cumpre o seu compromisso. Pessoal, terminamos então nossa contagem regressiva hoje do dia 26, faltam 26 dias para a OAB. Mandem mensagem, eu adoro mensagem de vocês, com perguntas, etc, etc, etc.
Clica aí no aviãozinho e se fez sentido pra você, manda pra um amigo que de repente tá precisando ouvir, né? Porque a vida é luta. E a gente tá aqui pra quê? Eu tenho certeza, superar todos os obstáculos. E quando a gente olha com mais otimismo, a gente olha com um olhar de solução, a coisa flui muito mais. Tá certo? Um beijo, gente. Tchau, tchau.